O comportamento insano da minha esposa e como isso nos mudou. Olá a todos, nunca pensei que chegaria a este ponto, ao ponto de procurar orientação de estranhos na internet, mas aqui estamos. Minha esposa e eu estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8. Nos conhecemos na faculdade e fomos os primeiros e únicos de cada um. Honestamente, pensei que tínhamos um relacionamento único e bonito por causa disso, mas parece que era só eu. Há algum tempo, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início, ela achou difícil se enturmar porque sempre foi reservada, mas depois de encorajá-la, ela fez amizade com um grupo de garotas, algumas das quais eram solteiras, divorciadas ou namoravam, mas não eram casadas. No início, fiquei feliz que ela fez amizades, mas depois ela começou a sair para beber, festejar ou fazer outras coisas que suas amigas planejavam. Fiquei preocupado com a mudança de comportamento dela e tentei conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo não queria restringi-la de forma alguma. Isso começou a afetar nosso relacionamento na intimidade. Minha esposa não era alguém que iniciava a intimidade, mas com as saídas contínuas dela, ela estava ou cansada demais ou não estava com vontade. Em algum momento, a empresa dela contratou um novo gerente que minha esposa e suas amigas pareciam gostar muito. Ela começou a mencioná-lo casualmente, mas chegou a um ponto em que apontava como ele lidava com certos problemas que não pareciam relacionados ao trabalho. Questionei-a sobre sua fixação por esse homem, e ela ignorou minhas preocupações. Ela até começou a perguntar se eu lamentava não ter tido mais experiência com mulheres, ao que respondi que não, porque ela era tudo o que eu precisava. Jurei que, por um momento, vi um lampejo de tristeza nos olhos dela, mas ela mudou rapidamente de assunto. Ela começou a mencionar casamentos abertos como uma forma de apimentar nosso casamento. Fiquei surpreso porque minha esposa nunca foi esse tipo de pessoa e não era tão liberal sexualmente, para ser honesto. A princípio, recusei e questionei se isso tinha algo a ver com o novo gerente, ao que ela negou, mas disse que sentia que perdeu algo, mas ao mesmo tempo não queria me perder, então essa era uma opção mais segura. Avisquei-a de que ela estava brincando com fogo e, relutantemente e ingenuamente, concordei. Portanto, estabelecemos algumas regras, principalmente não dormir com outra pessoa em nossa casa. Então, por um ano, minha esposa saía para encontros, tinha relações de uma noite, e, como se eu não visse isso acontecendo, ela estava em algum tipo de relacionamento com aquele gerente. Por outro lado, tive alguns encontros, mas não uma noite porque me sentia estranho com isso. Minha esposa perguntava se eu estava bem, mas realmente não mudava seu comportamento. Em algum momento, senti que o amor que tinha por ela, aquela pureza especial do casamento, tinha desaparecido e isso estava me matando por dentro. Acabei saindo com uma mulher incrível que migrou da Coreia do Sul, a conversa era fácil, ela tinha uma inteligência rápida e um sorriso que faziam esquecer de si mesmo. Isso, é claro, levou a mais encontros até nos tornarmos íntimos. Honestamente, nunca tive sexo como tive com essa mulher, nunca soube que uma mulher poderia ser tão generosa e fazer alguém se sentir tão desejável. A princípio, minha esposa achou fofo, mas com o passar dos meses, ela começou a questionar meu relacionamento com minha amante. Eu rapidamente apontei que essa era a ideia dela e que mesmo ela estava em um relacionamento com o gerente que eu estava preocupado. Ela ficou em silêncio, parecia que queria dizer algo, mas se conteve. Ela começou a chegar em casa cedo para me surpreender com o jantar e deixar a casa extra limpa. Ela também começou a vir ao meu local de trabalho para trazer o almoço e a iniciar a intimidade no quarto. Honestamente, se não fosse por ela abrir nosso casamento, pela qual também sou culpado por concordar, tudo isso me teria deixado pulando de alegria. Raramente cedia às tentativas dela de intimidade e, quando fazia, era apenas para acabar com isso. Algo em mim em relação à minha esposa morreu e pude ver que ela também sentia isso. Perguntei o que causou essa mudança nela, o que era diferente, e a resposta que obtive foi que ela queria me mostrar que me ama e está feliz comigo. Eu nunca pretendi, mas comecei a rir, perguntei sobre seu pequeno grupo de amigos, seu amante gerente ou suas relações de uma noite. Ela não respondeu naquele dia e simplesmente foi para a cama chorando. No dia seguinte, chego em casa e a encontro me esperando. Ela me disse que quer fechar o casamento, que toda essa experiência foi um erro horrível, que se arrepende de tudo e quer que nós sejamos o foco do nosso relacionamento novamente. Disse a ela para ser honesta comigo e me contar o que inspirou tudo isso em primeiro lugar e, acredite ou não, foram seus amigos que plantaram a ideia por causa de suas inúmeras aventuras. E quando o gerente apareceu, surpreendentemente apoiou aquele estilo de vida e encorajou minha esposa a viver livre. Aparentemente, isso se transformou em um caso emocional, mas só ficou físico quando o casamento se abriu, como se isso tornasse as coisas melhores.
Ela descreveu como estar bêbada ao volante de um carro em alta velocidade. Era emocionante e intoxicante, mas o preço dessa decisão se tornou muito alto para ela suportar. Ela percebe agora que nunca precisou de uma comparação, que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial, mas agora ela sente que matou nosso casamento e qualquer chance de uma vida juntos. Eu disse a ela que talvez nunca consiga vê-la como minha esposa novamente e isso a fez desabar na minha frente. Simplesmente a segurei em silêncio enquanto ela chorava até cair no sono nos meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego e cortou o contato com todas as suas amigas e o gerente, e até me disse que está disposta a passar o resto de sua vida me reconquistando e trabalhando duro para ser vista como uma esposa por mim, mas eu não cortei o contato com minha amante. Minha amante, francamente, me faz sentir um homem, como se eu pudesse desafiar o mundo, e minha esposa não faz isso há um tempo. A verdade é que não sei o que fazer nessa situação. Eu adoraria recuperar o sentimento especial, se possível, mas minha amante basicamente me salvou quando eu estava no fundo do poço. Esqueci de mencionar que temos nossa primeira sessão de aconselhamento matrimonial daqui a algumas horas, não tenho certeza de como isso vai funcionar. A atualização 1. A terapia. A terapeuta parecia simpática e experiente, ela parecia imparcial e realmente disposta a ajudar. Mesmo que tenha sido nossa primeira sessão, minha esposa viu como uma oportunidade de colocar tudo para fora, pelo que parece. Ela confessou que esse grupo de amigos a fazia questionar se havia perdido sua chance, porque estava comprometida com seu primeiro namorado e não teve outras experiências, que ela nunca teve as mesmas aventuras que algumas dessas supostamente incríveis mulheres tiveram. Lembre-se de que algumas delas são divorciadas, mas nenhuma está casada. A terapeuta destacou que isso pode ser e muitas vezes é prejudicial para um casamento devido à diferença de mentalidade. Minha esposa parecia concordar e acrescentou que, depois que o novo gerente começou a se aproximar dela, alguns desses amigos a encorajaram a ver aonde isso leva, que esta era uma chance para ela explorar ou descobrir a si mesma. Ela obviamente se sentiu culpada, segundo ela, e, portanto, nunca fez nada físico até que uma das divorciadas sugeriu um casamento aberto como uma brecha e disse a ela que alguns casais saem mais fortes por causa disso. Então, após, arrependidamente, novamente, segundo ela, me convencer a abrir o casamento, a chamada aventura dela começou. Era intoxicante e cegante, mas faltava substância real, não como a que construímos ao longo dos anos, e ela começou a questionar suas razões para fazer isso. Ela disse que conseguia ver a dor nos meus olhos, mas se disse que era uma aventura, ela disse que nunca se perdoará por isso, uma chance de ter uma experiência incrível, então a gravidade de tudo isso nunca atingiu até que ela notou uma mudança em mim. No começo, ela assumiu que, porque eu estava saindo com outras pessoas, gradualmente aceitaria sua situação e ficaria bem com isso, mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante em minha aventura. Aparentemente, comecei a sorrir novamente sem motivo e meus olhos se iluminavam quando eu recebia uma mensagem de texto ou quando saía alegremente da sala para atender uma ligação. Ela disse que de repente sentiu um aperto no estômago e começou a ter ataques de pânico miniatura sem motivo aparente. Ela recorreu aos amigos em busca de conselhos novamente, mas eles disseram que era uma reação normal para mim durante a aventura, mas quando a mesma divorciada que sugeriu isso inicialmente disse parece que a amante dele o faz feliz, foi quando a realidade de tudo isso finalmente caiu sobre ela e a possibilidade muito real de que outra mulher, e não sua esposa, lhe dava alegria quase a fez desmaiar. Ela percebeu o quão ridículo tudo isso era e implorou para que ajudassem a me reconquistar, mas eles simplesmente disseram que, se ela não conseguisse lidar com isso, porque ela abriu o casamento em primeiro lugar. Ela soube naquele momento que essas pessoas eram tóxicas e uma ameaça para nosso casamento e a vida que construímos, portanto, ela esteve em uma missão para me reconquistar a qualquer custo. Por outro lado, eu não compartilhei muito, mas deixei o terapeuta saber sobre a situação do meu lado, com minha amante ainda na imagem, para o que o terapeuta disse que nenhuma resolução poderia ser alcançada com minha amante ainda na imagem e sugeriu que marcássemos outra consulta para depois de amanhã. O terapeuta disse que era incomum alguém permanecer tanto tempo com seu primeiro e deu a impressão de que qualquer tempestade pode ser superada. Eu suspeito fortemente que ela quer que nós sejamos uma de suas histórias de sucesso. Desculpe que ficou longo, mas achei que poderia dar uma atualização completa. A atualização 2. Novamente, obrigado a todos pelo apoio. Tem sido literalmente um episódio do Jerry Springer. Desde então, mudei-me para um apartamento de propriedade do meu irmão por um preço ridiculamente baixo. Ele possui propriedades e teria me deixado ficar de graça, mas eu recusei isso. Aqui estão algumas das coisas que descobri sobre o comportamento da minha esposa e algumas coisas perturbadoras sobre o gerente dela. Durante nossa segunda sessão de aconselhamento, fiz algumas das perguntas que alguns editores fizeram.
Se ela estava certa de que nada físico aconteceu antes da abertura do casamento. Ela olhou para o chão e implorou para que eu não a fizesse dizer. Ela disse que se dissesse, isso nos destruiria, mas depois de insistir um pouco, ela compartilhou que não foi físico, mas eles se tocaram na frente um do outro. Esse idiota a convenceu de que, como não foi físico, a mais ou menos, não era tecnicamente traição e que eles estavam apenas apreciando a beleza um do outro. Fiquei absolutamente chocado com isso, e ela começou a tremer e hiperventilar, até mesmo começou a escorrer muco de suas narinas enquanto chorava e se desculpava comigo. Neste ponto, até o conselheiro ficou chocado e teve um olhar de descrença. Minha esposa se ajoelhou e abraçou minhas pernas, dizendo o quanto estava arrependida. 2. Em seguida, perguntei a ela o que realmente mudou a visão dela sobre ele. Ela disse que, depois de se afastar do grupo como um todo, o comportamento dele em relação a ela mudou. Então, em uma noite, enquanto estava saindo de uma reunião, ela passou pelo escritório dele e ouviu falando sobre ela para outro colega do sexo masculino. Ele disse que estava surpreso com o quão fácil foi conquistá-la e que ela é a prova viva de que você não pode confiar nas quietas. Quando o colega perguntou se ele realmente tinha sentimentos por ela, sua resposta foi que ela era uma distração agradável e que ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de terminar com sua noiva. Ele até acrescentou que isso era apenas para tirar isso do sistema dele, porque a única mulher que já o entendeu foi a noiva dele, e ele não queria terminar com ela. Ele também mencionou como se sentia mal por mim, mas quem dorme, perde. Minha esposa, ao perceber que ela não passava de um pedaço de carne para esse homem, acrescido do fato de que ela me traiu por uma emoção barata, na verdade a fez sentir-se suicida naquele momento. Ela disse que saiu do local de trabalho e vomitou no estacionamento. Também acrescentou que seus primeiros pensamentos foram o que eu fiz e, meu nome, por favor me perdoe, estou tão arrependida. 3. Em seguida, perguntei a ela se ela o amava e quando parou de me amar. Ela me olhou nos olhos, entre lágrimas, e disse que nunca parou de me amar, o que honestamente torna as coisas piores, e que ele era apenas algo diferente. Ela pensou que era amor, mas agora percebe como foi tola. Ela apertou meu braço com força surpreendente e disse que sabe que errou, mas sente nossa falta e a conexão que tínhamos antes de tudo isso. Ela até sugeriu que nos mudássemos e começássemos do zero, apenas nós dois, como era para ser. Eu então disse a ela que não seria justo para minha amante e que eu precisava de um tempo longe dela para processar tudo isso. Foi como se ela tivesse um colapso com essas palavras. Ela começou a soluçar mais alto e a dizer coisas incoerentes. Ela se agarrou a mim como se eu fosse desaparecer. Levou algum tempo para que tanto eu quanto o conselheiro a acalmássemos. O conselheiro conseguiu convencê-la de que talvez o tempo separados pudesse nos ajudar a curar. Agora eu gostaria de encerrar a atualização apenas com isso, mas quando chegamos em casa, comecei a arrumar minhas coisas. Minha esposa recebeu uma chamada de vídeo do laptop dela. Era uma de suas ex-amigas em lágrimas. Acontece que depois que minha esposa renunciou, essa amiga e o gerente começaram um caso deles, mas aparentemente ela teve um susto de gravidez que fez com que ele se transformasse basicamente em Dr. Jekyll. Para piorar, ela tinha um namorado com quem aparentemente podia haver um futuro, e a única razão pela qual ela teve um caso foi porque estava curiosa com a experiência. É engraçado como isso parece ser uma tendência. Seu namorado descobriu porque encontrou um e-mail entre os dois discutindo a possível gravidez, mas o gerente acusou basicamente de tentar prendê-lo com um filho. É claro que ele a deixou, e a razão pela qual ela fez contato é porque estava sob a impressão de que minha esposa conseguiu salvar nosso casamento e estava desesperadamente procurando conselhos. Eu simplesmente me virei e saí e tenho ficado no apartamento desde então. Última atualização. Muita coisa aconteceu. A ex-amiga que teve o susto da gravidez estava realmente grávida, mas o estresse de perder o namorado e ser humilhada pelo caso a fez perder o bebê. Ela basicamente enlouqueceu e foi totalmente inclemente com o gerente. Ela o expôs para toda a alta administração e sua noiva. Por acaso, encontrei a noiva dele no Facebook, fiquei curioso, e essa mulher é basicamente o exemplo perfeito de uma garota bonita de cidade pequena. Com base em seu perfil, ela é professora de necessidades especiais, caseira e muito orientada para a família. Meu primeiro pensamento foi o que diabos ele está fazendo se envolvendo com outras mulheres quando tem ela em casa? Honestamente, por que homens como ele acabam com mulheres como ela é um dos maiores mistérios da vida? A ex-amiga realmente entrou em contato comigo. Ela queria minha versão dos eventos porque estava coletando provas contra ele, mas queria fazer isso pessoalmente. Ela já tinha feito o teste de também, e eu concordei. Desde o momento em que vi o rosto dela, sabia que estava quebrada, as olheiras sob seus olhos e a íris vermelha mostravam claramente que ela não tinha dormido e era assombrada por seus próprios pensamentos.
Ela me agradeceu por concordar em encontrá-la e imediatamente se desculpou por seu papel na aventura da minha esposa. Acontece que ela e minha esposa conversaram novamente e foi quando ela soube que eu havia saído de casa. Ela não culpou ninguém e queria assumir a responsabilidade, por isso queria se encontrar pessoalmente. Agradeci por seus esforços, mas perguntei por que ela iria tão longe. Ela disse que perder um filho e o amor de sua vida mudou quem ela era no âmago. Ela disse que mal consegue se olhar no espelho sem sentir nojo e mal consegue dormir porque tudo o que vê é o rosto do ex no dia em que descobriu. Essa mulher claramente se odiava e essa reunião pode ter sido uma forma de punição para ela. Ela me contou que, como afraternizar entre colegas de trabalho é uma violação de conduta e mais ainda porque ele estava em uma posição de influência, ele provavelmente será demitido e possivelmente banido desse campo como um todo, mas o mesmo pode ser verdade para ela também, e ela aceitou isso. Ela foi embora depois de obter minha versão da história e se desculpou novamente. Eu precisava pegar algumas coisas do antigo lugar, então escolhi um momento em que achei que minha esposa não estava em casa. Infelizmente, ela estava lá, mas o que me surpreendeu é que ela tinha a maioria das nossas fotos de casamento na mesa de centro, além de outras, e estava olhando para elas. Quando ela me notou, pude ver que estava chorando. Ela tentou me abraçar, mas a empurrei gentilmente. Ela tentou me oferecer almoço, mas eu disse que não estava com fome e que não demoraria muito, só precisava de algumas coisas. Antes de prosseguir, ela disse que tinha algo para me mostrar. Ela pegou o celular e me mostrou uma mensagem que recebeu há 2 dias de seu antigo gerente, que a repreendeu. Era de um novo número, já que ela bloqueou o antigo dele. Aparentemente, minha esposa ajudou sua ex-amiga a expô-lo a todas as partes relevantes e ele estava furioso. Ela disse que teve a ideia da dama do chifre e dos construtores de casamento. Ela achou que ao expor o segredo estava tirando o poder dele e nos dando uma chance de lutar. Eu disse a ela que estava feliz que ela teve a coragem de fazer isso, mas que isso não muda nada entre nós. Também a informei de que vou interromper a terapia de casal, mas farei terapia individual em vez disso. Isso a fez soluçar baixinho e ela disse que entendia. Sei que deveria sentir ou euforia pelas ações tomadas ou raiva porque demorou tanto, mas me sinto entorpecido em relação a ela. Isso não é normal, por isso quero abordá-la na terapia individual e não na terapia de casal. Também consultei um advogado de divórcio a pedido do meu irmão, apenas para garantir. Até agora, não estou realmente disposto a lutar por este casamento, e parece que minha esposa pode sentir isso. Antes de eu sair, ela tentou iniciar a intimidade, mas quando recusei, ela gritou e perguntou o que meu amante faz por mim que ela não pode fazer, o que ela, a amante, me dá que ela, a esposa, não pode. Em voz alta o suficiente para que os vizinhos ouvissem, disse que o que quer que fosse que eu quisesse, ela, a esposa, faria. Balancei a cabeça e disse que se ela ainda não conseguia entender depois de tudo o que aconteceu, está claro para onde nosso casamento está indo e sair. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.